40 dias depois, Noé abriu a janela. Foca nesse detalhe. Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou, fala comigo assim, um corvo. Perfeito. Marca na sua Bíblia corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, fala comigo, pomba. Perfeito. Para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba, a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias de novo, soltou a pomba, ela, porém, já não voltou mais para ele. Você pode dar glória a Deus? É um texto muito simples, mas que tem uma profunda revelação para as nossas vidas. Eu quero trabalhar aqui na parte física, espiritual, intelectual do texto. Quero abordar diversos assuntos, então eu vou pegar esse texto e fazer um ajuste de observação nesse texto por vários pontos. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O livro de Gênesis é um livro de início, porque fala do recomeço, é o livro de Gênesis, do começo de todas as coisas, mas é um livro também apocalíptico, porque fala do fim de todas as coisas, voltado aqui, quando Noé estava sobre a terra e quando as águas acabou com tudo. Inclusive, uma fala de Deus é que ele não acabaria mais com o mundo com água, não é? Uma promessa de Deus, e essa promessa se estende ao arco do arco-íris. É bíblico. Deus não vai mais acabar com o mundo com água, e sim fogo. Essa é uma promessa feita por Deus. Então, em Gênesis, a gente percebe que esse mesmo livro aqui é um livro apocalíptico. Como o livro de Daniel também é um livro que vai revelar sobre situações que acontecerão de morte. O de Gênesis já aconteceu e praticamente tudo começa a partir de Noé. Então, você tem ali Adão, vai até Noé e começa tudo novamente. Perfeito. Esse texto é um texto que fala sobre um marco muito importante que é o fim do dilúvio. Durante 40 dias, noite e dia, água sobre a face da terra. Até que chega um tempo em que o Senhor fala sobre a questão de finalizar esse tempo de chuva, né? É uma punição que Deus faz por causa do pecado do povo e por causa da promiscuidade, inclusive daquela situação de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor resolve acabar com o mundo, entre aspas, mas encontrou um homem justo chamado Noé, em que sua família também, juntamente com ele, recebeu uma oportunidade de sobrevivência entrando na arca. O interessante é que mesmo assim, Deus, decidindo acabar com o mundo, deu uma segunda oportunidade para que tudo acontecesse. Você pode dar glória a Deus? Perfeito. Outra coisa importante é que a arca ali foi a porta aberta para que houvesse salvação, mas o povo escolheu não ser salvo, né? O povo escolheu zombar daquilo que o Senhor havia usado a vida de Noé para poder fazer. E no caso era salvar aquele povo. Perfeito. Só a título de informação importante, que vale a pena você saber, isso aqui é uma especulação, não é comprovado, é o quê? Uma especulação. E depois vai falar que eu estou falando heresia? Não, é uma especulação teológica. Possivelmente no capítulo 7, narra sobre a entrada na arca. Há-se mais ou menos um cálculo, porque quando a gente lê o texto, fala de cálculos aqui, de quando isso aconteceu. Aproximadamente foi na data 17/6 de 600. É uma data teológica que possivelmente aconteceu esse fato aqui, tá? Então não é definitivo, mas para a gente poder entender uma informação que seja útil, a entrada na arca no capítulo 7, possivelmente foi na data 17/6 de 600. A situação aqui da terra seca, né, aconteceu por volta, na verdade a arca pousando no Monte Ararat, aproximadamente aconteceu na data 17/7 de 600. Águas se secam, data 1/1 de 601.
e terra seca, o findar de tudo, na data 27/2/601. Então é só uma especulação a título de informação para que você possa anotar sobre a sua Bíblia. Perfeito? O que eu queria trabalhar com você? Eu quero trabalhar esse texto mostrando algumas verdades para a realidade de hoje, até porque é útil eu ler o texto e fazer uma aplicação do texto na vida da gente. Não tem sentido algum eu ler a palavra de Deus e não contextualizar a palavra. Eu ler simplesmente a palavra, algo que você conseguiria fazer na sua casa de forma muito livre. Então é interessante eu ler o texto e fazer uma aplicação sobre esse texto. Perfeito. Nós temos dois personagens aqui, que é o corvo, que simboliza nesse texto aqui morte. E olha aqui para mim, em outro texto o corvo não simboliza morte, simboliza vida. Qual que é o texto que mostra isso? Aquele texto que os corvos levaram a comida para o profeta. Sim ou não? Sim ou não? Está lá na Bíblia, né? Ali o Senhor usou aquilo que aparentemente era morte para trazer vida. Então entenda uma coisa, o simbolismo aqui nesse texto, corvo simboliza morte, mas não quer dizer que corvo é a morte. Deu para entender? Perfeitamente? Então beleza. E aqui a pomba significa aquilo que traz vida, renovo, renascer, renascimento. Então são dois personagens da Bíblia em que nesse texto aqui, simboliza morte, escassez, falta, e o outro simboliza vida, esperança, renovo. Perfeito? O que acontece? Passados-se os dias em que a chuva tinha castigado a terra, o Senhor deu a direção a Noé para que ele fizesse algo, para que ele soltasse 2 animais pela janela da arca. Fala comigo, o corvo e a pomba. Perfeito. O texto aqui tem uns detalhes que passam não tão percebidos se a gente não entender no original. Acompanha comigo aí algo muito importante. Vai comigo no versículo 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Se a sua Bíblia for na Nova Almeida Atualizada, está escrito assim: e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Fala comigo assim, ia e voltava. O que significa esse ia e voltava? Esse ia e voltava, no original, no hebraico, seria yatsô vatshou. O que seria isso no original? Ir e voltava não tem a ver com o corvo ir lá e voltar para dentro da arca. Tem a ver com circulação. Tem a ver com sobrevoar. Ele ia e voltava. Então, o que o corvo fez? Automaticamente, quando ele sai da arca, quando Noé abre a janela da arca, ele ia e voltava, dando círculos. Deu para entender? Então, esse ia e voltava aqui tem a ver com circulação. Tem a ver com sobrevoar. Tem a ver com girar sobre a terra. Perfeito? Já o da pomba aqui na frente, que parece que é a mesma palavra, continua comigo. Versículo 8. Depois Noé soltou uma pomba para ver se a água já tinha diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé. Viu que o texto é mais claro em dizer que ela voltou mesmo? Ela veio para dentro, novamente, da arca. Yatsou vachou, ficou circulando sobre a face da terra. O outro voltou para trás. O outro foi, observou, analisou e voltou para trás. Vamos lá. Uns pontos importantes que a gente precisa sacar nesse texto aqui. O corvo, ele é um animal, até anotei aqui, é importante. Ele é necrófago. Ele se alimenta de carniça. É da natureza dele alimentar de coisa morta. Corvos não alimentam de coisas vivas. Ele não tem interesse. Assim como se fosse o urubu para nós. Ele pode até comer, mas o prazer dele mesmo está no quê? Na morte. Não sei se você sabe, e até válido a título de informação, não foram todos os exemplares, né? A quantidade de exemplares que entraram dentro da embarcação até que não dava. Foi só, inclusive, não é só o casal de macho e fêmea. Se você for ler o texto em Gênesis, você percebe que entrou 7 de um, 7 de outro, e algumas espécies. Não foi só assim, macho e fêmea. Teve mais quantidade de animais menores. Você pode olhar para você ver. Mas muita coisa morreu e muita coisa ficou apodrecida, inclusive seres humanos ali. Quando o corvo é liberado, automaticamente ele olha o quê? E vê o quê? Comida. Ele vê alimento. Ele se alegra com aquilo que ele conseguiu ver. Ele vai olhar sobre a face da terra
E ele percebe que na face da terra, para ele, é mais prazeroso que dentro da arca. Deu para entender? Dentro da arca, ele está limitado a não comer carniça. Mas quando Noé abre a janela da arca, ele permite que o corvo voe, e o corvo vai voar, e ele vai circular, e ele já não quer mais voltar, porque a natureza dele puxa para aquilo. A natureza dele atrai ele, e aquilo ali é o tipo de refeição que ele faz. Quando a pomba é liberada logo em seguida, primeiro é o corvo, depois é a pomba, automaticamente a pomba não encontra aconchego para poder ficar. Então ela não consegue circular por muito tempo, até porque a estrutura física dela não foi feita para isso. Voos menores, né? Então ela vai, procura uma árvore para poder pousar, não consegue encontrar porque tinha muita água sobre a superfície da terra, então ela volta para trás novamente, achando um lugar seguro dentro da arca. Beleza. 2 personagens, 2 comportamentos diferentes. Quem está me entendendo? 2 atitudes diferentes, 2 visões diferentes, 2 estruturas diferentes. E eu queria trabalhar com você sobre esses 2 personagens. Vamos lá. Então, o corvo aqui vai simbolizar a morte, destruição, terror, tragédia, desengano, problema. Ficou claro isso? E a pomba vem trazendo a notícia de esperança, renovo, conforto, mudança, transformação, porque foi justamente isso que ela simbolizou aqui. Primeira coisa que eu queria dizer de cunho de informação para a gente começar. Até coloquei aqui dentro. Na vida da gente, nós estamos acostumados, isso aqui é válido para você, talvez está aqui hoje, nessa situação. Nós estamos acostumados a aprisionar dentro dessa arca, dessa embarcação, sentimentos, dores, pessoas, visões, comportamentos, e em algum momento da vida, a gente vai precisar abrir essa janela aí, dessa embarcação interna e soltar. A gente vai precisar, isso aqui é fato, tá? Ou você faz isso, Gabriel, ou você adoece. Em algum momento da sua trajetória, você vai precisar abrir a embarcação do seu coração, essa janela aí, e liberar o que tem dentro. Talvez vai sair ali uma ave de rapina e vai sair também ali pombos. Fato é, aquilo que vem da parte de Deus volta. Você pode dar glória a Deus? E o que não vem da parte de Deus não permanece. E quando eu falo isso com vocês, eu quero que vocês tenham maturidade para entender que eu não estou aqui atacando, referindo a pessoas de igreja. Pelo amor de Deus. Eu estou pregando a mensagem aqui. Então, eu quero que vocês tenham essa direção de entender que eu não estou falando de pessoas que não estão aqui. Até porque essa semana eu ouvi mensagem, porque o pastor... Não estou atacando ninguém, eu estou pregando a mensagem aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Então, beleza. Até porque eu não tenho como eu ficar me prendendo a não falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Então, é necessário, na trajetória das nossas vidas, de vez em quando abrir a janela. Abrir a janela para quê? Para o que tiver de ir. Talvez seja um comportamento que a gente tem. Talvez seja algo que nós estamos segurando, e segurando porque a gente quer segurar, e está nos fazendo mal. Talvez seja algo que a gente está insistindo, e já foi quebrado e a gente não consegue consertar, mas mesmo assim, nós insistimos em segurar isso dentro dessa embarcação. Então, a título de introdução, nós precisamos abrir a janela da embarcação. Repete para alguém do seu lado, abra a janela da embarcação. Abre, irmão, a janela, deixa aí. O que tiver de ficar, vai ficar. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Você pode dar glória a Deus? Isso é bênção. O que tiver de dar certo, vai dar certo. E o que tiver de dar errado também, meu irmão, vai dar errado. É uma realidade da vida. E às vezes a gente fica juntando entulho dentro da embarcação e tentando reaproveitar coisas que não precisam. Então, a título de introdução, nós precisamos abrir a janela e deixar aí. E o que tiver de voltar, vai voltar, irmão. E o que tiver de permanecer sem voltar, vai permanecer sem voltar. Comigo chorando, comigo orando, comigo buscando, e você vai aplicando isso aí no seu coração. Deixa Deus falar com você de forma deliberadamente hoje. Você pode dar glória a Deus? Vai aplicando aí. O Espírito Santo é que vai te guiar para você entender sobre qual aspecto Ele quer falar com você hoje. Primeiro ponto que eu quero falar com você. Você precisa abrir a janela da embarcação. Para liberar o quê, pastor? Não sei. Talvez tem corvos aí dentro. E se esses corvos estiverem aí dentro, em algum momento eles vão reclamar que estão aí dentro, porque o alimento dele não está aí. Os pombos ou as pombas permanecerão, voltarão.
Mas se você está nutrindo, prendendo aquilo que não gera vida em você, em algum momento isso vai te adoecer. Vamos lá para o texto e aplicar alguns pontos importantes. O corvo, ele é atraído pela morte. Repete comigo, o corvo é atraído pela morte. A pomba responde à vida. O que eu quero dizer sobre isso aqui? Olha aqui para mim. Nós que servimos a Deus, sabemos que Deus tem poder de nos curar. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabemos. E como acreditamos que Deus tem poder de nos tratar. Mas olha aqui para mim. Deus não trata aquele que não quer deixar ser tratado. Deus não trata o ser humano que não permite que o tratamento dele aconteça na vida dele. Eu posso ter Deus querendo agir pelo Espírito Santo em meu coração, mas ao mesmo tempo Deus não agindo porque eu não permito que Deus aja. E entenda uma coisa, biblicamente falando. Satanás quer invasivo. O texto diz que Jesus está à porta, ele bate, e aí se alguém de dentro abrir essa porta e falar com ele, vem cá, aí ele vai cear, vai comer com essa pessoa, sim ou não? Agora o inimigo, ele é totalmente diferente de Jesus. O inimigo é evasivo. Você não precisa lutar para entrar numa situação ruim, ela automaticamente já invade seu coração. Você não precisa fazer força para ter raiva, ódio, sentimento de rancor no coração. Isso aí naturalmente já acontece. Agora, é muito mais complicado se alimentar de coisas que trazem vida, sim ou não? Isso precisa, para que haja no nosso coração, uma busca ativa. Através da oração, através do jejum, através do esforço de fazer assim, Deus, invada meu coração e use-me da maneira que o Senhor quiser, de forma deliberada. Quando você entende isso, você percebe que o corvo ele é atraído pela morte e a pomba ela responde àquilo que gera vida. Se você analisar, eu disse que Deus tem poder de nos curar, de nos tratar, mas por muitas vezes nós estamos na parte de fora sorridentes, alegres, felizes, mas internamente e espiritualmente falando a gente está morto. Até porque para que Deus possa nos gerar um coração renovado nele, é preciso permissão para que ele faça isso. O que eu quero dizer para você? Você vai ter que desprender de coisas antigas. Corvos tem a ver com morte, nesse texto aqui. Tem a ver com trazer notícia ruim. Tem a ver com nutrir no seu coração um sentimento que te mata dia após dia. E aí entra um detalhe importante. Sentimentos como falta de perdão, sentimentos como o egoísmo, sentimentos como raiva, cólera, inveja, são sentimentos de notícias ruins que o tempo todo o nosso coração fica captando. O que eu aprendo com você sobre a questão do corvo? Ele é atraído pela morte. Os corvos se alimentam de coisas que são apodrecidas. Irmãos, olha aqui para mim. Se a gente não tomar cuidado, o nosso coração vai transformando em um depósito, um lixão. Só com coisa ruim que já aconteceu. É um trauma do passado? É uma atitude que fizeram? É um trapacear que me gerou causa? Remorso? Medo? Quem está me entendendo? E aí o tempo todo, isso fica dentro do nosso coração, nos infectando e nos inflamando. Olha aqui para mim, Deus me direciona a dizer para você hoje, abre a janela do seu coração e deixe esse corvo ir. Qual corvo? Desse sentimento ruim, da falta de perdão, do sentimento que você está nutrindo no seu coração, que está te matando e esperando que o outro morra. Meu pai falava uma coisa muito interessante que eu guardo no meu coração. Guardar raiva do outro é a mesma coisa de tomar um copo de veneno e esperar que o veneno faça efeito no outro. Quando esse veneno vai fazer efeito no outro? Nunca. Porque é você que está com o coração contaminado com isso. Deus está me usando para dizer algo para alguém aqui hoje, nessa noite. Eu não falo isso para te emocionar porque eu não tenho esse perfil. Eu falo com muita convicção no meu coração. Está na hora de você abrir a janela do seu coração para que esse corvo aí saia. Enquanto você não abrir a janela do coração e liberar esse corvo aí, desse sentimento, ele vai ficar assolando seu coração. Você pode dar uma glória a Deus? Qual o tipo de corvo? Lembranças do passado. O que fizeram comigo? Ficar martirizando isso o tempo todo. Patinando na lama. Não consegue romper. Essa ferida que não cura nunca. Nunca cura, não tem uma cura, tipo assim, ela acaba, estanca. Enquanto você não abrir mão disso,
Noé teve que abrir a janela da embarcação. Nós precisamos abrir a janela do nosso coração para que o Espírito Santo, da parte de Deus, nos trate. Mas enquanto a gente não abrir a janela do nosso coração, nada vai acontecer, irmãos. Olha aqui para mim. Eu vou tornar a repetir. Jesus, o Espírito Santo, Deus não são evasivos. Ele só trata quem permite. Ele só cura quem permite a cura. Ele só restaura quem quer ser restaurado. Quem está me entendendo? Mas enquanto a gente não agir, permitindo que isso vá embora, você vai ficar rodeando o nosso coração. Vai ficar rodando. Dia após dia. Aí é um remédio para acalmar os nervos, porque no seu coração tem um sentimento interno que você guarda ele, já virou estimação sua. Enquanto você não abrir a janela dessa embarcação que é seu coração, não tem como ser curado. Segundo ponto que eu aprendo com você, aplicando o corvo em nossas vidas, é a pomba também. O corvo voa em círculos. A pomba segue em direção. Fala comigo, corvos voam em loop infinito. Pomba segue em direção, irmão. Os corvos voam em loop infinito. Fica ali rodeando ali. Esperando uma situação ruim, uma tragédia, uma morte, uma dor, problema. Agora, a pomba, ela tem uma direção. Ela rodou, olhou, não achou um galho, não achou algo de vida. O que ela faz? Ela volta para trás. Ela tem direção. Olha aqui para mim. Você tem direção. Direção de Deus sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus de verdade, você é crente, você está numa igreja. Você tem direção de Deus. Eu não sei o que você está caçando, rodeando em círculo, caçando podridão. Eu não sei que cargas d'água que você largou de seguir uma direção para ficar rodeando em círculos, caçando morte do outro, caçando problema que está acontecendo. Olha aqui para mim, problemas sempre acontecerão, irmãos. Mas enquanto a gente não focar em Cristo Jesus, o que a gente vai enxergar é só morte. Enquanto a gente não focar no sagrado, na palavra, em Deus, tudo que os nossos olhos verão serão morte. O que eu falo com você? Os corvos, ele anda em círculo, caçando problema, rodando. E quem muito procura acaba achando mesmo. Isso é em tudo. Agora, a pomba aqui, ela traz para mim uma mensagem de propósito, direção. Olha aqui para mim. O seu alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Você tem uma direção, senhor. Você tem um rumo. Olha aqui, nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, como pessoas que estão temporárias numa terra estrangeira, irmãos. Isso aqui é temporário, é só um teste para aquele grande dia, irmão. Mas se a gente deixar, nós ficamos com esse comportamento de ficar rodeando, olhando um problema aqui, olhando outro problema ali. Ah, porque tem isso, tem aquilo, tem essa atitude, tem essa ação, tem esse comportamento, tem essa visão, tem essa versão, tem essa vestimenta, tem esse detalhe. E aí nós vamos nos perdendo e esquecendo que nós temos uma direção em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, não perca a direção. Tudo que Satanás quer fazer com a gente é nos roubar a direção. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que você não pode ficar rodeando em círculos. Você tem uma direção, irmão. Você tem uma direção. Você está numa terra estrangeira. E logo, logo a sua senha é chamada ou Jesus Cristo te busca. Você tem uma direção. Agora os corvos, não. Não. O negócio é ficar rodeando. Olha uma morte aqui. Olha um outro bicho morto ali. Olha um problema aqui. E automaticamente vai se perdendo a direção. Terceiro ponto que eu aprendo com você. Corvos observam destruição. Pombas anunciam restauração. Fala comigo assim, corvos observam a destruição. Pombas anunciam a restauração. Olha aqui para mim. A função do corvo é observar e esperar apodrecer.
para ele poder alimentar daquilo, para ele poder tecer daquilo alguma coisa. Ele vai esperar entrar em estado de apotrefecimento, estragar para ele poder se alimentar. A pomba, ela tem uma função de trazer a restauração. Ela quer trazer a notícia boa. Tanto que no texto, enquanto ela não encontrou uma notícia boa, ela não desistiu de voltar. Você não vê o texto falando que ela trouxe um braço de carne morta. Enquanto ela não encontrou um galho novo de uma oliveira, uma notícia boa, ela não volta para trás. Deixa eu te falar algo muito importante que Deus me incomoda de dizer para você nessa noite. Se você observa a destruição, se você observa o problema acontecer e você não está disposto a ajudar, não está disposto a fazer a coisa acontecer, você é tão responsável por aquilo que está destruído. Se eu tenho o poder de salvar alguém que está afogando e eu estou com tudo para poder ajudar a pessoa e eu deixo a pessoa morrer afogada, eu sou o quê nessa história? Começa com C-U, cúmplice daquela morte. Porque eu poderia ajudar. Porque eu poderia simplesmente pegar as minhas mãos e falar, vem cá, vamos levantar? Vem cá, você está morrendo afogado? Deixa eu te ajudar. Se eu posso fazer algo que está ao meu alcance e não faço, eu sou cúmplice daquela morte. Olha aqui para mim. O que é que nós temos feito para não tornar cúmplice de muitas mortes? Quando a gente estava em morte, como diz o Neemias em ministração, Jesus Cristo nos deu vida através do preço na cruz do Calvário. Vem, você está resgatado, você pode dar glória a Deus? Mas tá, o que é que nós estamos fazendo agora? Será que é observando a morte acontecer, esperando que a morte chegue completamente? Ou nós estamos nos tornando os responsáveis por trazer vida e trazer restauração? Corvos só observam a morte, esperam a morte acontecer, porque ele alimenta daquilo. Agora, quando você olha para a pomba, ela não quer se alimentar da notícia ruim, ela não quer esperar a morte chegar, ela quer trazer uma vida e uma esperança através de uma oliveira. Olha aqui para mim, que Deus te use poderosamente para você ser um semeador, um enviado da parte de Deus para trazer boas notícias às pessoas. Que ao acordar, você tenha notícias maravilhosas da parte de Deus para entregar para as pessoas. Você pode dar glória a Deus de verdade? Mas quando eu não me comprometo, quando vejo a destruição acontecer, se eu posso fazer e não faço, se eu não coopero, eu me tornei cúmplice. Deixa eu dizer para você uma coisa. É muito fácil ver algo ruim acontecendo e julgar aquela situação. É simples demais. Você não está na pele, você não está vivendo aquilo. É simples demais. Mas qual que é o nosso poder que a gente tem que fazer? Se eu tenho o poder de mudar aquela situação, eu preciso fazer isso. Quarta coisa que eu aprendo com você. O corvo aceita qualquer pouso. A pomba exige pureza. Aplicando-se na perspectiva espiritual, para que Jesus Cristo possa, pelo Espírito Santo, invadir nosso coração e fazer uma mudança, é preciso sepultar aquilo que está morto em nosso coração. Olha aqui para mim. Jesus não faz uma obra maravilhosa em nós se a gente não organizar a casa para recebê-lo. Você pode dar glória a Deus? Não faz, irmãos, não faz. Se a gente não der passos de mudança, de transformação, Jesus não faz um renovo em nós. Eu posso clamar, chorar, mas se internamente eu não mover a minha casa interna, nada acontece. Quando eu falo isso com você, eu estou dizendo o seguinte: para que o Espírito Santo possa renovar as nossas forças, tem que existir pureza, pureza de espírito, pureza de mente, pureza de coração. Hoje mais cedo, respondendo nos stories, eu lembrei aquele texto: se os seus olhos são bons, tudo que você vê é o quê? É bom. Mas se seus olhos são trevas, quão grandes trevas seus olhos são. Se seus olhos enxergam coisa boa, meu Deus do céu, você só vê coisa boa.
Você só consegue enxergar coisa positiva ao seu redor. Mas se os seus olhos estão vendo só trevas, tudo ao redor é escuridão. Olha aqui para mim. Se você quer ter uma vida nova em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, Ele exige de você uma coisa muito importante para que Ele possa fazer algo por você. Pureza. Pureza de espírito. Pureza de coração. Enquanto a igreja brasileira estiver dura de coração, o Espírito Santo não renova esse povo. Enquanto nós, que somos servos de Cristo, estivermos com o nosso coração enrijecido, nada de novo acontece. Nós vamos ficar caminhando e batendo todos os dias na mesma rocha, na mesma pedra. Olha aqui para mim. Quer viver em Deus uma nova versão? Tenha um coração puro. É por isso que Jesus, ele surpreende todo mundo, que ele pega uma criança, né? E ele pega a criança e fala, olha aqui, ó. Se vocês não comportarem como uma criança, e não fala não é comportamento infantil, ser menino, não. É na simplicidade. Nada de novo acontece. Outra coisa que eu aprendo com você que está sendo abençoado. Caminho com Deus. Existe metanoia, irmãos. Não sei qual que é o estado que você está. Mas eu sei que Cristo quer renovar o seu estado. Você nunca está 100% bom, não. Mas todas as vezes que você se permite em Deus, para que Ele renove a sua vida, a sua fé, Ele faz tudo novo de novo. Outro ponto que eu quero destacar com você. Os corvos, eles não só alimentam da morte, mas eles torcem para que haja morte. Alimentar da morte é uma característica deles. Mas torcer para que haja morte é uma segunda característica muito forte. Olha aqui para mim. Eu quero que a partir de hoje, eu quero que você analise, através desse texto aqui, pessoas ao seu redor. O que falam, como falam, o que pensam. Você pode dar glória a Deus por isso? Comece a analisar, enxergar. Comece a entender o comportamento. O que fala com você é trazendo vida? É um mensageiro da paz ou é um mensageiro da destruição? É um mensageiro das boas novas ou é um mensageiro da destruição? É um mensageiro que coloca paz no seu coração ou coloca temor no seu coração? Mas a gente não observa essas coisas. A gente não passa a observar isso. A gente pede para que Deus nos dê discernimento, mas quando a gente escuta isso, a gente pensa, para que isso, bobeira? Para que isso? Que mensagem é essa? Corvo com pombo? O que tem a ver isso? Olha aqui para mim. Você tem que entender essas coisas, irmãos. Você tem que compreender na sua cabeça que muita coisa que acontece não é ação do capeta, não, gente. Às vezes é uma maldade, senhor. Às vezes é uma palavra jogada no seu coração no intuito de te frustrar. E olha aqui para mim, engano seu achar que palavra não tem poder. Engano seu achar que o seu ouvido, ouvindo palavras malditas, não será inflamado, irmãos. Conta outra para mim. Você pode ser estruturado, bem formado, bem capacitado, mas se você estiver todos os dias sendo bombardeado com notícia ruim, com problema, você adoece, senhor. Você pode ser a pessoa mais lúcida, mais inteligente, você adoece, sim ou não, queridos? Adoece, senhor. Foca em ouvir notícia ruim para você ver. Tudo que você vai ver é coisa ruim, destruição, desconfiança. Tudo que você vai ver é isso. Tudo. A sua mente está focada naquilo, velho. Detalhe que o corvo não está preocupado só com a morte. Ele está preocupado em esperar para poder alimentar daquela morte. Tem gente, irmãos, que encosta perto da gente e de fato tem que partir mesmo. Está só esperando uma queda sua. Está só esperando assim, estou com um problema no meu casamento. É mesmo? Larga, senhor. Estou pensando em fazer assim assado. Você não dá conta não, senhor. Eu estou pensando em ampliar uma rota. Mexe com isso não, isso é difícil demais. Está todo mundo tendo dificuldade na rifa. Quem está me entendendo, irmãos? E às vezes, eu não sei que a gente arruma, que a gente quer insistir em colocar dentro da arca que é o nosso coração.
Deus está dando direção, está te mostrando pelo Espírito Santo. Você está sonhando com a pessoa, você está percebendo coisa espiritual, mas não, você insiste. Se o corvo só se alimentasse da destruição, seria uma bênção. Mas ele não só alimenta, ele deseja que a destruição aconteça. Abre os seus olhos espirituais para essas coisas. Você pode dar um glória a Deus aí? Abre os seus olhos espirituais para enxergar aquilo que não é natural. Abre os seus olhos espirituais para enxergar que nem toda expressão de sentimento e alegria é verdadeira, irmãos. Mas a gente não percebe essas coisas. Nós somos simples na fé, às vezes, na atitude. A boca não consegue guardar a língua dentro, aí tem que contar para os outros o que Deus está dando, o que Deus está fazendo. A gente não consegue e acha que todo mundo vai contemplar, se alegrar com isso. Conta que está construindo casa, filho, fala lá dos investimentos que está fazendo. Daqui a pouco começa a dar problema. Conta dos projetos novos. Vai contando, irmão, vai falando, vai abrindo a boca e contando tudo, vai falando. Depois você me conta, para nós orar. Um trem que você poderia ter evitado, senhor. Mas a gente não presta atenção nessas coisas. A gente não presta. Mas a palavra que Deus está me dando no meu coração hoje para dizer novamente é: pelo amor de Deus, abre a janela da embarcação do seu coração. Deixa aí o que tiver de ir. E o que tiver de permanecer vai ficar, irmãos. O que é de Deus para a sua vida vai ficar, irmãos. E o que não é de Deus, não adianta você insistir. Você está gastando energia à toa. Mas pastor, eu não vejo dessa forma. Então faça mesmo sem ver. Acredita. Você não é crente? Você não tem um pai que te ama? Pois é. O texto fala que se um pai humano não vai dar escorpião para o seu filho, e o nosso pai do céu, irmãos? Um sétimo ponto que eu aprendo com você, muito importante sobre esse texto, é que a pomba traz sinal que o juízo passou. A pomba simboliza que os problemas passaram, agora é um tempo novo. É por isso que ela traz no bico não um pedaço de carne morta, mas um pedaço de oliveira, mostrando, olha, os galhos voltaram a brotar. Deixa eu dizer para você, Deus está te preparando para ser a resposta de muita coisa boa que vai chegar. Vai ser pela sua boca que notícias boas chegarão. A pomba traz o sinal que o juiz passou. A pomba simboliza para Noé, dizendo o seguinte: Noé, o tempo novo de Deus está começando de novo. Meu Deus, olha aqui para mim. Meu Deus, coloca em nosso coração, Senhor, para que sejamos mensageiros da paz. Meu Deus, coloca em nosso coração para que nós sejamos como essa pomba, que traz um sinal positivo, dizendo, olha, está chegando o novo de Deus para as nossas vidas. A pomba simboliza isso. A mensagem que traz paz. O contexto aqui é que a pomba está dizendo o seguinte: olha, Noé, Deus nos poupou. Deus guardou a nossa família aqui dentro. Nós estamos bem. O tempo de novo vai acontecer. O novo está chegando. A transformação está chegando. A notícia boa está chegando. O novo está acontecendo. Olha aqui para mim. Eu quero dizer para você algo que talvez você não pode acreditar agora, mas eu já consigo enxergar. O novo de Deus está chegando para a gente. Está muito ruim esse glorinha aí. Vou dizer novamente, o novo de Deus está chegando para a gente novamente. Agora sim. E quando eu falo novo de Deus, é porque eu consigo perceber pela ótica espiritual que Deus está fazendo algo diferente com a gente. Sabe o que eu tenho percebido há um tempo atrás e eu tenho entendido em Deus? Vou falar de nós aqui, El Shaddai. Tudo que nós estamos passando é um tratamento de Deus. Eu vou dizer algo, eu estou me responsabilizando do que eu estou dizendo. Por muitas vezes, nós somos vaidosos, como El Shaddai. A melhor igreja, a igreja que mais prega a Bíblia. Eu estou falando e me responsabilizando, não vocês.
Nós somos bons mesmo. Nossa turma do louvor era a melhor que tinha da região, das galáxias, das vias lácteas. As pregações e o pastor é maravilhosos, bons. E eu comecei de um tempo para cá, entender que Deus está nesse tratamento com a gente, nos mostrando que por muitas vezes que a gente achou que era a gente, era Ele. E a gente não deu a glória para Ele. Por muitas vezes que a gente pensou que era a nossa inteligência, Ele está nos mostrando que não foi a nossa inteligência, era a mão dele que agia pela gente. Eu estou falando isso aqui arrepiado, porque eu sei que Deus está falando comigo aqui nesse momento agora. Olha aqui para mim. Tudo por Ele, tudo para Ele, e a Ele a glória. Enquanto a gente não entende essas coisas, o novo de Deus não acontece. Mensageiro da paz, de tempo bom, é o que nós seremos. Somos bons? Não. Cristo em mim é bom. Fazemos com excelência para o Senhor? Sim. Mas por quê? Porque Deus é gracioso na vida da gente. Essa igreja cresceu. Não, porque Deus colocou a mão e fez ela crescer. Essa igreja prosperou. Não, porque Deus agiu em nós e foi misericordioso. Quem está me entendendo? A pomba simboliza isso. É trazendo a notícia que o juízo passou. E olha aqui para mim. Nós seremos os representantes para dizer: o juízo passou, a restauração chegou, o novo de Deus voltou novamente, ao cheiro das águas brotará novamente, como planta, como terra, como tudo novo, ao cheiro das águas voltará. Você vai ser o mensageiro, você vai ver. Eu estando aqui ou não estando aqui, a obra continua do mesmo jeito. Os nossos olhos verão que seremos o mensageiro das boas novas. Outra coisa que eu aprendo com você, quem está sendo abençoado? Olha aqui para mim. Eu disse isso na escola dominical hoje, eu quero refrisar. Não se muda naturezas já construídas. Não disse algo sobre isso hoje? Não se muda naturezas já construídas. Pega o corvo e põe para comer semente. Ele não come semente. A natureza dele já está construída naquele dali já. Pega a pomba e põe para comer carniça. Ela não vai comer carniça, porque a natureza dela já está construída em comer sementes. Olha aqui para mim. Você pode tentar de qualquer jeito aí fugir da presença de Deus. Você não dá conta. Sua natureza está construída no altar do Senhor. Você é puro em Deus. Você come de semente. Você come disso aqui da palavra de Deus. Mas em contrapartida, e aí entra um pouquinho naquilo que Calvino diz, né? Não são todos que vão ser assim, irmãos. Aí entra naquele dos eleitos mesmo, que o texto fala. Alguns são eleitos mesmo. Tem gente que não vai servir a Deus. Tem gente que não quer servir a Deus. Tem pessoas que alimentam da notícia ruim que acontece dentro da igreja. Quem está me entendendo? E você pode insistir para mudar essa natureza que não vai mudar. Não vai mudar. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo alguma coisa muito importante. Não se muda naturezas já construídas. Não se muda. Você entende? Não se muda. Eu acredito sim em ações de pessoas que são mudadas pelo Espírito Santo. Mas sabe de que forma? Na hora. Eu só acredito em mudanças que acontecem o quê? Na hora. É instantâneo. Quem está me entendendo? Caso contrário, irmão, é só balela. Dificilmente a pessoa muda. Olha aqui para mim. Naturezas já construídas, solidificadas, dificilmente muda. Tem pessoa que vai alimentar só de carniça a vida toda. É aquilo dali, é aquele perfil, é aquela conversa, é aquela malignidade em tudo, é aquela conversa de duplo sentido o tempo todo, é aquela piada sem graça. Quem está me entendendo? É a natureza e não vai mudar. Você não quer mudança mesmo, não vai mudar. Está ali, é assim. Formou assim. Agora você não.
Pelo menos eu creio que você em Cristo Jesus você é uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas um ponto importante. Os corvos gostam do que sobrou. As pombas, elas procuram o que brotou. Os corvos gostam daquilo que sobrou, da morte, da podridão. E fica alimentando daquilo. Eternamente alimentando daquilo. Agora as pombas, ela está em busca do renovo. Daquilo que nasceu novamente. Da novidade de vida, da boa notícia. Quando você se deparar com pessoas que o tempo todo fica só alimentando da podridão que já aconteceu, deixa aí. Ah, mas você era assim. Tá, eu era assim mesmo. Bem disseste. Eu era assim. Mas depois que eu encontrei Cristo Jesus, eu me tornei uma nova criatura e tenho uma oportunidade nova. Eu era assim. Isso não define... Olha aqui para mim. Um erro, Rafaela, que você cometeu não define a sua identidade, não. Irmãos, a gente tem que parar com essas coisas. Parece que cometer um erro, aquilo agora vira a identidade da gente. Não, em Cristo Jesus, a sua identidade é renovada. Você se transforma em uma nova criatura. Olha aqui para mim. Os corvos se alimentam do que sobrou. Da má fama, da notícia ruim. As pombas estão em busca daquilo que está brotando de novo. Da boa notícia, da boa fama, da boa visão, da boa situação, da boa direção. Mais um ponto importante. Eu quero destacar com você. Quem está sendo abençoado? Você sabe que uma das características do Espírito Santo é a figura de uma pomba. E o que eu aprendo com você? É que o corvo é tolerante com a podridão. Agora a pomba, ela exige renascimento. Eu vou falar uma frase com você e eu quero que você guarde essa frase no seu coração, porque quando eu escrevi essa frase mexeu muito comigo. Repete ela comigo assim: eu não devo aceitar. Mais forte: eu não devo aceitar. Mais conviver com o que me adoece, só porque eu acostumei. Eu não devo acostumar. Não, eu estou falando agora para você poder frisar. Eu não devo acostumar com algo que está no meu costume, que eu faço todos os dias, mas que está me adoecendo. Não aceite mais conviver com o que te adoece, só porque você acostumou com isso. Está te matando, mas se acostumou a ficar assim. Está te corroendo por dentro, mas se acostumou a ficar assim. Eu conversava com meu pai esses dias para trás, e eu falava com ele algo muito importante. Eu falei: pai, você já percebeu que a natureza nossa acostumou que o sofrimento é algo positivo? Nós costumamos a entender que quanto mais sofrido, mais digno é. Está errado, irmãos. Nós associamos a nossa mente que quanto mais sofrido é, mais digno é. Sim ou não? Repara para você ver. E aí, quando você evolui um pouco, você pensa: não, tá muito fácil. Não aceite mais conviver com o que te adoece, só porque você acostumou. Ou, o corvo é tolerante com a podridão. Agora, a pomba, ela exige renascimento. Meu irmão, se reinvente novamente. Você está parado? Você não formou na escola? Ou vai concluir o segundo grau completo. Quem tem aqui a carteira A, levanta a mão para me ver. Habilitação A. Quem não tem, levanta a mão para me ver. Vai tirar, meu filho, a habilitação A. É um trabalho, gente. Quem tem carteira B aqui, levanta a mão para me ver. Quem não tem carteira B? Vai tirar a carteira B. Não compensa ficar andando de esquina em esquina, correndo de polícia, não, moço. Ou,
Se reinvente novamente. Você pode dar glória a Deus? Irmão, isso é evangelho. Evangelho é boas novas, não é transformação? Se reinvente novamente. Quem aqui sonhou durante muito tempo ter sua casa própria? E agora quem parou de sonhar, levanta a mão para me ver. Levanta a mão para me ver. Então vai sonhar novamente, Jordão. Enquanto há vida, há esperança. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Se renove, se reinvente novamente. Sabe? Faça algo novo de novo. É o quê? É saúde física que você precisa fazer? Vai correr até da praia. Você precisa de quê? Formação acadêmica para evoluir, ganhar mais? Vai fazer uma formação acadêmica, moço. Vai crescer, se reinvente novamente. É o quê? Está baixo o cascalho? Faça uma segunda fonte de renda, irmãos. Sei lá, manicure, pedicure. Faça alguma coisa. Se reinvente novamente. Por quê? O corvo, ele é tolerante à morte. Ele fica remoendo aquilo ali, comendo aquilo ali, olhando aquilo ali. Agora a pomba, senhor, ela busca renascimento. Ela busca trazer algo novo sempre. Olha aqui para mim. Se reinvente novamente em Deus. Está friozinho na fé? O que tem que fazer? Entra no quarto, fecha a porta do quarto e em secreto fala com seu pai: pai, eu preciso de renovo espiritual, que ele vai te renovar. É o que? Uma resposta que você precisa? Faz um jejum. Faz alguma coisa. Ou se renove novamente. Ou você vai ficar viciado em ficar vendo a podridão que já aconteceu, os problemas que aconteceram, a dor que aconteceu, a situação que aconteceu de ruim. Mais um importante. Diz que o corpo fica girando, né? E algo importante é que os corvos, eles giram em torno do que já não tem mais solução. Olha aqui para mim. Todos nós que estamos aqui, estamos agarrados a um problema que não tem mais solução e a gente sabe que não tem mais solução e a gente insiste. Não sei porquê, mas insiste. Enquanto você não abrir mão, você vai ficar aí girando em cima desse problema. Mais um problema que não precisava ser girado. Mais um problema que você não precisava ficar alimentando dele. Olha aqui para mim, os corvos giram em torno do que já não tem mais solução. Olhe, analise todos os problemas que você está enfrentando hoje. Todos. Anota de caneta. Eu estou passando esse tipo de problema. Eu estou passando esse tipo de dor. Eu estou passando esse tipo de dor. Nessa área e nessa área. Depois você olha para todos eles. Faz isso mesmo, estou falando com você. Eu faço isso. Faz isso. Esse eu soluciono. Esse não. Esse eu consigo fazer. Esse não. Vamos lá. Eu consigo controlar o que os outros pensam de mim? Eu consigo controlar o que os outros pensam de mim? Então não consigo controlar. Eu consigo controlar o que os outros falam sobre mim? Consigo, Giovanni? Não consigo também não. Eu consigo controlar atitudes minhas? Isso aqui eu consigo controlar. Então, naquele momento eu poderia ter ficado calado. Então, dizer assim. Você está me entendendo? O corpo fica girando naquilo que não tem mais solução. Está tudo morto. Não tem mais ali uma vida, não tem mais uma oportunidade. Mas fica ali circulando. Fica ali girando, ali, analisando, vendo, observando. E olha aqui para mim, eu falo porque eu sou assim. A nossa mente é terrível em ficar ruminando coisas que a gente não consegue mais resolver. E você quer ver a hora que a mente da gente faz isso? Quando a gente deita na cama, lá para as 10 horas da noite, 11 horas da noite, que a gente fica catalogando tudo de ruim que aconteceu. A pergunta é, você consegue resolver? Você consegue mudar? Você consegue escrever uma nova história em cima disso? Não? Então abandona, senhor. Então abre mão disso. Mas fizeram isso comigo. Tá, fizeram. Já aconteceu. Você não consegue reverter. Mas você fica remoendo esse trem, sabe? Girando em cima disso. Por último, os corvos ficam presos ao que caiu.
A pomba aponta para aquilo que está levantando novamente. Os corvos ficam presos àquilo que já aconteceu. A pomba, ela está em busca daquilo que vem de novo, novamente. Olha aqui para mim, eu não sei qual que é a luta que está passando, eu não sei qual que é a situação ruim que está passando, mas eu quero dizer para você, como mensageiro de Deus, há com H, há de existência, esperança para você. Está ruim demais, glória a Deus. Há esperança. Não desanima, não desiste, há esperança. Mas os corvos, ele fica preso aqui dali, não consegue se levantar. O negócio é ficar remoendo, olhando, percebendo, apontando, visualizando, comendo daquilo. Agora a pomba, ela se levanta, ela aponta para frente, ela traz uma notícia boa, ela se restaura novamente. Deixa eu falar algo aqui fora da mensagem com você. Você tem duas alternativas na sua vida: ficar alimentando a podridão que já aconteceu, ficar rodando em cima dessa carniça que já aconteceu e comendo dela, ou você pode simplesmente fazer algo novo novamente. Agora, essa caneta da história não está na mão de Deus, entre aspas, está na sua mão. É você que escreve essa história aí. Vou dizer que Deus assina embaixo, mas é você que escreve. Quem tem o poder de correr atrás, de levantar, de fazer, claro, pela mão de Deus, mas é você que faz. Enquanto você não entender essas coisas, você vai ficar aí dando giro, rodando, alimentando de problema, alimentando de destruição, e o tempo vai passando. As oportunidades vão passando com o tempo também. A vida vai passando. Os sonhos vão sendo deixados para trás. Aí você não tira não conclui uma carteira, você não compra um carro novo, você não evolui. E não é prosperidade, teologia. Cara, evoluir. Que seja aprender a fazer uma receita de bolo, pra você poder entender. Quem está me entendendo, irmãos? Mas está no poder da sua decisão. E o mais importante que eu quero destacar, pelo amor de Deus, não segura aquilo que tem que ir embora. Não trava no seu coração aquilo que tem que ir embora. Libera esse trem, pelo amor de Deus. Abre, e o que tiver de ficar, vai ficar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você foi abençoado essa noite? Eu queria orar com você nessa noite, pedindo um dos dons mais importantes para Deus, que ele é necessário para que tudo isso aconteça em nossas vidas. Qual dom que é esse? Alguém sabe? Começa com D. Discernimento de espírito. É um dos dons que são um dos mais importantes à minha vista para as nossas vidas. Discernimento. Discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Discernir o que é da direção de Deus e o que não é da direção de Deus. E eu quero orar com você nessa noite. Vamos curvar a cabeça e orar? Deus, eu oro com você nessa noite, com esse irmão aqui na noite, pedindo para que o Senhor nos dê algo muito importante da parte do Senhor. Discernimento de espírito. Deus, capacita a nossa mente, guarda o nosso coração para que a gente possa saber o que vem da parte do Senhor e o que não vem da tua parte. Nós entendemos que por muitas vezes nós estamos com a janela do nosso coração fechadas, segurando todo tipo de ave de rapina. Mas com a oração que eu faço nessa noite, eu peço ao Senhor para que a janela do meu coração seja aberta, para que tenhamos discernimento daquilo que vem da parte do Senhor e daquilo que não vem da parte do Senhor. E juntamente com essa oração nós pedimos, Senhor, Deus, tira todos os corvos que estão dentro dessa embarcação chamada coração. Tira todos os corvos que estão aqui, matando, esperando a morte chegar, nutrindo da morte que já aconteceu, nutrindo de dores, colocando em nosso coração um sentimento de tristeza, colocando em nosso coração um sentimento de derrota, de destruição. Tira isso do nosso coração. Agora, Senhor, nós pedimos para que o Senhor envie para o nosso coração aquilo que simboliza paz, esperança, renovo. No caso do texto foi uma pomba, que sejamos também usados para ser o semeador de boas novas, de boas notícias. Guarda o nosso coração, Senhor, para que tenhamos maturidade e principalmente discernimento no Teu Espírito,
nós queremos entender que estamos cada vez mais progredindo em amadurecimento. Pedimos ao Senhor nessa noite, libera, Senhor, aquilo que não é teu, que está agarrado em nosso coração. Quem sabe esse irmão está aqui hoje, arrumadinho, bonito, perfumado, mas tem uma mágoa arraizada no coração dele. Faça com que ele entenda hoje que é muito melhor ela liberar esse perdão do que segurar isso no coração. Isso aí atrai corvos, isso aí atrai infecção, isso atrai podridão, isso atrai desistência, isso atrai derrota. Guarda o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje para todo sempre. Beijo no coração, Deus abençoe. Uma excelente semana para vocês. Não precisa mexer as cadeiras, viu? Deus abençoe. Semana abençoada.